Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Graça Machel quer maior contributo das instituições financeiras para a redução da informalidade na participação da mulher na economia nacional. A ativista social falava na manhã desta terça-feira na conferência sobre igualdade de género que decorre em Maputo. Chamada a falar das experiências sobre o acesso às finanças e empoderamento socioeconômico das mulheres na primeira Conferência Internacional sobre a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, que decorre desde segunda-feira na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, a presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e da New Face, New Voice, Graça Machel, começou por defender a necessidade da massificação da participação da mulher no sistema econômico formal. Uma das questões fundamentais, na minha opinião, que deve estar no centro da luta pelo desenvolvimento de Moçambique é a integração das mulheres na economia formal. Nos próximos, se quisermos utilizar as balizas dos 15 anos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu quero propor que uma das questões centrais seja a medida através da qual Moçambique consegue integrar as mulheres, a atividade das mulheres na economia formal. Aí começaremos a ter uma medida real de como é que nós crescemos. Mas não é um problema de crescimento, é um problema de desenvolvimento. Graça Machel reconhece que a participação da mulher na economia é significativa, mas sugere mais ousadia deste género e envolvimento em atividades econômicas estruturantes. É uma coisa que nós também aqui em Moçambique temos muito pouco. Temos empresárias, mas temos muito pouco investidoras. I don't know how to call it, investors. Aqueles são investidores, não são necessariamente empresários. Eles não gerem, mas investem seriamente em projetos que lhes vai tornar, quer dizer, shareholders, aquilo que nós dizemos shareholders. Portanto, nós aqui devemos entender a diferença. Uma coisa é uma empresa de uma mulher, gerida por uma mulher, em que ela faz lucros. Outra coisa, ela não tem empresa, não vai gerir uma empresa, mas ela investe seriamente. E, importante, tem participações nesses grandes bancos. Agora, nós estamos a falar de setor mineiro, estamos a falar do gás, estamos a falar de projetos de infraestruturas que estão por aí, e mesmo na agricultura há projetos muito grandes na agricultura. Quantas mulheres são investidoras nesses setores? Além de estudantes e outros interessados, participaram desta conferência mulheres que lideram organizações sociais, empresárias e as que atuam no setor informal, vulgo moqueiristas. Moqueiristas querem apadrinhamento de Graça Machel para maior cooperação com instituições financeiras nacionais e sul-africanas, de modo a evitar andar com dinheiro vivo e reduzir assim o risco de assaltos no processo de compra de mercadorias num país vizinho. Desafiadas a movimentarem-se os recursos financeiros no sistema econômico formal, as importadoras informais, vulgo moqueiristas, que participaram da conferência sobre o empoderamento da mulher, mostraram-se abertas, mas exigem maior abertura de instituições bancárias nacionais e sul-africanas. Por exemplo, nós vamos à África do Sul. A África do Sul não corremos muitos riscos com a Magra. Nós, quando vamos fazer essas viagens, às vezes somos assaltados. Eles sabem que o moçambicano vai do ano futuro, vai buscar uma mercadoria, vai encher esse caminhão, tem dinheiro. Andam à nossa atrás, somos arrancados aquele dinheiro. Mas se estivéssemos lá naqueles bancos formais, nós não íamos levar o dinheiro na cintura. Iríamos levar o dinheiro e levantávamos o dinheiro para fazer as compras lá. Então, quando nós vamos metermos o crédito nos bancos, eles não nos dão valor, por saber que nós trabalhamos pelas fronteiras. E eu gostaria que a Mamã Graça nos ajudasse no sentido deste crédito, com baixo pagamento do crédito. Graça Machel assume estar em dívida e que vai fazer o que puder para reduzir os constrangimentos enfrentados pelas moqueiristas.
Nesta conferência, a viúva do primeiro presidente da República defendeu que um ponto de partida passa pelo levantamento de atividades das mulheres e instituições de apoio à escala nacional. Eu queria que alguém, talvez os organizadores mesmo, os organizadores dessa conferência, o passo seguinte, vamos mapear o país. Que é para nós sairmos aqui com resoluções muito boas e tal, e depois, quer dizer, daqui a um ano nós não sabemos o que é que aconteceu. Eu vou pedir aos organizadores dessa conferência, e quando eu tiver, até posso dar tempo das minhas férias, se for preciso, mapearmos o país e dizer quem está aonde. Quem está a fazer o quê, aonde? E pormos bolinhas vermelhas, amarelas, verdes e não sei o quê e tal. Que é para nós sabermos, daí termos o passo seguinte, que é para dizer, se tu estás nesta zona, estás a trabalhar, então é com camponeses. Se tu estás aqui, estás a trabalhar como queriches. Se tu estás aqui, estás com mulheres nas minas, não é nas minas no sentido de estarem lá embaixo, mineiras, quer dizer, que possuem minas, etc. E a partir daí dizíamos, o trabalho que é preciso fazer como caristas não é exatamente o mesmo de uma associação do movimento das mulheres rurais, mas mapearmos o país e definirmos responsabilidades de cada um de nós. A Universidade Eduardo Mondlane, através do Centro de Coordenação dos Assuntos do Gênero, assume o desafio deixado por Graça Machel e considera que o estudo é também do interesse da academia. Decorrem as obras de reabilitação da pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Maputo, com o objetivo de elevar a aviação civil do país a padrões internacionais. A garantia foi dada hoje pelos financiadores da obra. Acompanhados pelas autoridades nacionais da aviação civil e dos aeroportos de Moçambique, representantes do Banco Europeu de Investimentos e da Agência Francesa de Desenvolvimento visitaram esta terça-feira as obras de reabilitação da pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Maputo. Orçadas em 70 milhões de dólares, as obras consistem na reabilitação e sinalização de cerca de 3 quilômetros de pista de aterragem. Os financiadores destacam a importância do projeto para colocar a aviação civil nacional a padrões internacionais. O objetivo é ajustar a aviação civil moçambicana às normas e padrões da Aviação Internacional da Aviação Civil, a chamada ICAO. Um requisito essencial para garantir a segurança do transporte aéreo e permitir que as companhias aéreas certificadas em Moçambique possam voar no espaço aéreo europeu. Estas obras participarão do reforço de atratividade do aeroporto de Maputo, que foi recentemente objeto de uma notícia muito boa, como a abertura da linha Turkish Airlines. Este projeto permitirá, com certeza, atrair outras companhias aéreas para Maputo e, por si só, desenvolver a economia nacional. O objetivo é melhorar a atividade do aeroporto, melhorar a segurança, também atrair outras companhias para trabalhar aqui, viajar e permitir o aumento do número de passageiros. A empresa Aeroporto de Moçambique tem estado empenhada no desenvolvimento de uma série de ações para o melhoramento da prestação de serviços através da modernização de equipamentos de apoio à navegação e infraestruturas, dando deste modo o seu real contributo para o desenvolvimento e engrandecimento da aviação civil. Por sua vez, o empreiteiro garantiu que as obras serão entregues dentro do prazo, ou seja, em dezembro do próximo ano. Tal como o engenheiro Acácio indicou, estamos a bom caminho para cumprir o prazo da empreitada e manter o orçamento inicial, que eram duas das principais recomendações de todos os intervenientes para evitar problemas maiores ao final da obra. A visita às obras de reabilitação da pista de aterragem do maior aeroporto do país acontece um dia depois das celebrações do Dia Internacional de Aviação Civil.
Criar condições para que a segurança aérea no país corresponda às exigências internacionais é um dos desafios do Instituto Nacional da Aviação Civil. Falando durante a visita às obras de reabilitação da pista de aterragem do Aeroporto Internacional de Maputo, João de Abreu defendeu que a melhoria da segurança aérea passa também pela modernização dos meios de aviação civil no país. Os desafios são cada vez maiores e alguns acidentes que nós assistimos em aviação cruzam as barreiras do security. Não é só nessa matéria de segurança operacional, mas também há outra parte que é da responsabilidade de todos. Mas este é o desafio importante. Agora, como país, nós temos o desafio para a elevação dos nossos níveis, para atingirmos os patamares dos 60% da implementação efetiva dos planos de segurança operacional, e temos também o desafio de elevação da capacidade e capacitação dos nossos quadros nacionais na aviação civil. A redução de preços de passagens domésticas é outro desafio que poderá ser ultrapassado com a possível entrada de mais operadores privados no espaço doméstico. O país, Moçambique, através da aviação civil, tem uma estratégia de desenvolvimento da aviação civil em Moçambique. Chama-se a Estratégia de Desenvolvimento Integrado da Aviação Civil em Moçambique. É isto que nós estamos a seguir. Em áreas de infraestruturas, em áreas de aeronaves, em áreas de capacitação de técnicos, e também fazer com que nas políticas econômicas do transporte aéreo possamos criar mais valias, maiores possibilidades para que o nosso passageiro possa viajar a um preço competitivo, a um custo do bilhete mais competitivo e mais barato. É nesta linha que nós estamos a permitir que muitas companhias estão a fazer o application para voar para Moçambique. O custo das passagens domésticas é uma das principais reclamações dos passageiros. A Assembleia da República aprovou hoje o plano de atividades e orçamento para o seu funcionamento ao longo do próximo ano. A aprovação dos dois instrumentos não foi consensual, tendo passado apenas com o voto favorável da Frelimo. Com as três bancadas completamente divididas, o Parlamento aprovou nesta terça-feira o orçamento e o plano de atividades para 2015. O orçamento está fixado em pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de meticais, o equivalente ao dobro do valor aprovado para responder ao pior cenário previsto para a época chuvosa 2015-2016. O orçamento ora aprovado é praticamente igual ao que foi aprovado para o presente ano e mais de 90% será financiado pelo orçamento do Estado. A aprovação dos 12 instrumentos contou apenas com os votos a favor da Frelimo. Votamos a favor da aprovação do orçamento da Assembleia da República para 2016, reconhecendo que se trata de um instrumento concebido num contexto económico nacional e internacional de grandes adversidades. Outro sim, reconhecemos que este orçamento, além de focar para a plenitude funcional desta magna Casa do Povo, como órgão de soberania do Estado, visa potenciar as suas atividades. A Renamo absteve-se na votação, considerando haver falta de transparência na gestão empreendida pelo Conselho de Administração Parlamentar. Saem riachos, que significam milhares de dinheiro, senão rios, que significam milhões de dinheiro, em nome da cidadela parlamentar, mas no terreno nada se vislumbra. Segundo, fala-se de montagem do sistema informático na sala do plenário desta magna casa, porém, como podemos ver, a votação é feita manualmente e nenhum deputado possui um laptop em nome da Assembleia da República. O MDM votou contra a proposta por considerar que o plano de atividades não é inclusivo. Não cria condições para promover a inclusão e a abertura para que a representação parlamentar das três bancadas participem como sujeitos ativos e sem qualquer discriminação. 2. Não estabelece mecanismos para resolver a exclusão sistemática e contínua que a bancada parlamentar do MDM tem sofrido. Nesta quarta-feira, o Governo vai ao Parlamento apresentar o Plano Econômico e Social e o respectivo orçamento para o 2016.
O Ministério da Saúde garante que está preparado para responder à demanda da quadra festiva. A garantia foi dada hoje pelo diretor da Assistência Médica, o CNIS, durante uma conferência de imprensa em Maputo. Acidentes de viação, queimaduras, intoxicações alcoólicas e alimentares são algumas das situações que fazem com que serviços de saúde registrem uma forte procura durante as festas de Natal e de fim de ano. Ciente disto, o Ministério da Saúde já reforçou a sua capacidade para dar resposta aos incidentes. Nós, a nível nacional, reforçamos as equipas de emergência. Temos equipas de emergência, equipas de apoio e temos também equipas de supervisão para fazer o acompanhamento durante este período. Colocamos, a nível de todo o país, consumíveis, significa material médico-cirúrgico, medicamentos e outros consumíveis importantes para que os colegas possam, de fato, oferecer cuidados de saúde à nossa população. E outro aspecto também importante é que há um trabalho intenso a nível nacional naquilo que é a massificação da doação de sangue. A quadra festiva é também um período propenso ao surgimento de doenças como diarreias e malária. E se refere que há medicamentos suficientes para a cura destas doenças. Não há falta de medicamentos. Temos medicamentos para atender as doenças básicas. Temos medicamentos para atender as emergências. E tal, não há ruptura de estoque de medicamentos neste momento e estamos preparados em prontidão para dar uma resposta positiva e adequada na quadra festiva. O diretor da Assistência Médica usou a ocasião para apelar à colaboração de toda a população para que as ações do MISAU possam surtir os efeitos desejados. O Ministério da Saúde quer eficiência, quer qualidade, não quer mais nada. Mas para isso é necessária a vigilância popular. A vigilância da população é importante para nos ajudarem, porque às vezes queixa-se, há este problema, há aquele problema. E nós depois somos surpreendidos com o problema na comunicação social. O que nós queremos pedir à população é que nos comunique, nos informe, para juntos fazermos o melhor para o nosso povo. O MISAU assegura ainda que está atento ao funcionamento de geradores, abastecimento de água, alimentação, conforto e higiene para garantir o melhor atendimento aos pacientes que se dirigirem aos hospitais nestas festas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação do Conselho Nacional de Ação Social, órgão que visa a implementação de políticas viradas à criança e à segurança social. Ainda no encontro desta terça-feira, o Governo alterou o estatuto do Instituto Nacional de Transportes Terrestres, INATER, atribuindo a esta instituição pública autonomia financeira. A alteração visa criar um modelo institucional de autonomia financeira, de modo a operacionalizar o seu plano de atividades. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria o Conselho Nacional de Ação Social, que visa simplificar e melhorar a abordagem e acompanhamento das ações desenvolvidas nas áreas da criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e segurança social básica, de uma forma multissectorial, com o objetivo de impulsionar a implementação de políticas e programas do Governo nas áreas da criança e ação social básica. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto que regula as agências de viagens e turismo e de profissionais de informação turística, que visa promover e proteger o empresariado nacional, simplificar, harmonizar e tornar céleres os procedimentos através do sistema de licenciamento eletrónico. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou também o decreto de revisão que aprova o Estatuto da Comissão Nacional de Títulos Honoríficos e Condecorações, que visa garantir uma maior funcionalidade e autonomia desta Comissão Nacional. O político e ex-PCA das linhas aéreas de Moçambique, Carlos Jack, foi baleado hoje na perna, em Marraquém, na província de Maputo, por pessoas ainda desconhecidas. Carlos Jack foi internado no Hospital Privado de Maputo e não corre perigo de vida. Uma fonte ligada à família de Carlos Jack conta que o facto ocorreu por volta das 8 horas desta terça-feira, na zona da circular de Maputo, em Marraquém, na província de Maputo.
Carlos Jack teria sido abordado por indivíduos desconhecidos e forçado a abandonar a viatura em que seguia. A seguir, foi levado para uma zona desocupada em Marraquene, onde terá sido torturado e obrigado a colocar-se a correr enquanto os malfeitores disparavam. Acabou atingido por uma bala na perna. O médico que tratou de Carlos Jack explica a intervenção médica e o estado de saúde do político. Confirmar que ele está hospitalizado neste hospital, que deu entrada esta manhã no hospital. Neste momento ele está em uma situação clínica estável, está sob observação médica. Nós já concluímos todos os exames que eram necessários para ele e continuará em observação até que for necessário termos garantia de que não haverá problemas com ele. São ainda desconhecidas as razões do baleamento. A polícia no distrito de Gondola e Manica abortou segunda-feira o rapto de um menor de 3 anos de idade. A vítima foi localizada abandonada numa das ruas do bairro Maziquera. Este menor na imagem escapou ao rapto esta segunda-feira, depois de ter desaparecido de casa no bairro Josina Machel. Isto já chamaram a criança, tendo-a levada consigo. Essa criança deixei em casa dos vizinhos. Então, eu quando venho do mercado, chamo aquela criança. Aqueles moços nem conseguiu esse dia me falar. Depois do dia seguinte, eu a perguntar, mas ele disse, essa criança, vieram uns 2 moços buscar aquela criança. Não sei onde que... Informada da ocorrência, pôs-se ao terreno, tendo esta segunda-feira localizado o menor abandonado na estrada no bairro do Maziquera. Que diziam ter desaparecido às 9 horas do sábado. E pelas diligências acabamos conseguindo encontrar a criança na madrugada de ontem. Estava abandonada. Em conexão com o caso, estão detidos estes 2 jovens, posto mandante o valor de 10.000 meticais para executar um menor. Dentro da tua casa. Eu disse, por que a criança estava dentro da minha casa? Enquanto ontem me engemaram 6 até na minha casa, cheguei, abri a porta da minha casa, entraram dentro, repararam. Até eu disse para abrir minha pasta, virar tudo que está aí, para primeiro jogar, porque eu faço a coisa que você quer. Não apanharam nada. E hoje disse que essa criança estava na tua casa. Estão a falar numa de que eu fui dado dinheiro para conseguir uma criança. Pode conseguir aquela criança vender, mas eu não sei do assunto. A polícia apela, no entanto, aos pais e encarregados de educação a reforçarem medidas de segurança que passam pela vigilância contínua dos seus filhos, por forma a evitar este tipo de crimes. Não sabe quando vai estabilizar o fornecimento de energia em Maputo. O município de Maputo convidou esta terça-feira a Eletricidade de Moçambique e a empresa Águas da região de Maputo para explicarem aos munícipes os problemas no fornecimento de luz e água. A ETM está ainda a tentar reparar a avaria grossa ocorrida em setembro passado para estabilizar o fornecimento de energia nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Foram encomendados 2 novos transformadores avaliados em 8 milhões de dólares americanos, mas ainda não há datas para sua instalação. Outra medida é o envio dos transformadores avariados para reparação em Portugal. A EDM encomendou novos transformadores para aumentar a sua capacidade. Portanto, estes são transformadores que são fabricados por encomenda. Lamentavelmente, levam um tempo a serem produzidos, alguns meses. E neste momento, nós estamos em altura ainda de dizer até o mês tal os transformadores serão prontos, porque encontramos-nos na fase de negociações, inclusive de financiamentos para a aquisição de alguns transformadores. Sobre essa questão da subvenção da Matola, conforme disse, neste momento decorrem negociações e as negociações não estão concluídas. Portanto, há muita informação que ainda não está disponível para ser passada ao público. Uma fonte autorizada assegurou à STV que a reparação da avaria na subestação de Infulene levaria no mínimo 1 ano, o que explica a falha na promessa da EDM em resolver os problemas em 45 dias. A agravar a avaria na subestação de Infulene, esta segunda-feira, 5 torres de energia desabaram no distrito de Boane, afetando o fornecimento de luz na província de Maputo. No dia de ontem em particular, na madrugada de antes de ontem para ontem, ou na noite de antes de ontem para ontem, registramos uma avaria nesta linha que alimenta uma boa parte da província de Maputo, em que 5 torres de betão quebraram-se e neste momento decorrem trabalhos de reposição dessas torres na zona de Boane. Portanto, neste momento estamos a fornecer, diria que a fornecer com a alternativa da alternativa. Portanto, estamos numa situação não muito boa
neste momento de fornecimento, razão pela qual o nível de restrições teve que aumentar. Se nos recordarmos, ainda ontem tivemos muitas restrições a nível da província de Maputo. A única solução para resolver os cortes frequentes de energia é dos transformadores na subestação de Infulene. Enquanto isso não acontece, os cortes vão continuar e tudo indica que se estenderão até as festas do Natal e do fim de ano. A empresa Águas da região de Maputo diz que a solução que encontrou para fazer face à atual conjuntura foi criar um de abastecimento por zonas durante 6 horas. A companhia explica que o fornecimento normal da água depende da resolução do problema de energia. Chamada a dar o ponto de situação, a gestora de distribuição de água na região sul explicou que tem estado a trabalhar muito abaixo da sua capacidade de fornecimento devido às restrições de energia. Fabião Guiuel, diretor operacional da Matola, disse que a solução encontrada pela empresa Águas da região de Maputo foi criar um plano de distribuição por bairros que garante 4 a 6 horas de abastecimento por dia. Como sabem, o equipamento que nós usamos para a captação da água, seu tratamento e a distribuição consome grandes quantidades de energia. Isso é uma energia de qualidade, fiável, tem estado a ser um desafio para nós, um constrangimento na operação. Temos algumas situações de mitigação que temos estado aqui a ter. Uma delas é efetivamente fazer o abastecimento por zonas, durante alguns períodos de dia. Porque o abastecimento de uma forma única a todo o sistema não permitiria efetivamente que a água pudesse chegar a algumas famílias. Num contexto em que a estação de tratamento de água de Umbeluz, a principal na região, não tem geradores, a empresa diz que precisaria de 4 anos de produção sem investir para montar um sistema desta natureza. Um grupo gerador para alimentar uma estação de tratamento como o de Umbeluz, se nós formos olhar para aquilo que é a receita da empresa, poderíamos dizer que ela necessitaria, por exemplo, cerca de 4 anos apenas a produzir e faturar, sem usar um único metical desse valor de receita para a aquisição de um grupo gerador para poder movimentar o equipamento existente na estação de tratamento de Umbeluz. Ora, é efetivamente um investimento. Então, é necessário olhar para esta necessidade de investimento para um funcionamento extraordinário, né? Porque a falha no fornecimento de energia pela Estado de Moçambique não é uma situação normal, é uma situação anormal. A empresa explica, entretanto, que em alguns bairros as restrições derivam da sobrecarga do sistema. Enquanto isso, continua o drama das restrições de água e luz nos bairros de Maputo e Matola. Água não sai, estamos a andar nos poços, é água suja. Vamos na água de furo, um bidão está 2. Vamos no fim de mês, 500 mil na fatura. Um grito de socorro que representa vozes de milhares de pessoas. É assim que se vive há quase 2 meses em alguns bairros dos municípios de Maputo e Matola devido às restrições de energia. O impacto direto está no abastecimento de água. Devido às restrições, mulheres e crianças com bidões à procura do precioso líquido tornaram-se a imagem dos bairros periféricos. Salala e Liberdade, no município da Matola, são alguns exemplos. Quando sai de manhã à tarde não sai, às vezes já acaba uma semana, nem pingar nas torneiras não paga. Assim nos contadores já desmontamos, numa de que talvez ia pingar nos contadores, mas não há água. Desde 6 meses começamos a ver água hoje. Sempre quando vem aquele que tira a coisa, altura aqui, sempre está a ver, trazer papel enquanto não sai água e ia apagar. Mas não sai água. Muitas vezes os munícipes dependem da boa vontade de vizinhos que têm contratos com operadores privados. Com a chegada do Natal e do final de ano, temem a aproximação de tempos mais difíceis. Já que está a começar o problema de coisas, sem a FIPAG não abastece água, é a mesma coisa com a eletricidade também. Aí é um problema sério. Até se não sai constantemente, está a começar agora. Aos festejos, sinceramente, vai me passar mal. Não sei, talvez eu vou fugir para Inhambane, porque lá em Inhambane vou cantar no poço, em casa do meu pai. Aqui em Maputo não vale a pena ficar aqui. Lá em casa vou levar bidão e cartar no poço. Já aqui não é uma tragédia aqui que estamos vivendo aqui.
A energia também, todo dia está a cortar energia. Como a gente vai passar as festas aqui? É um problema aqui. Os bairros mais afetados pela crise de água são Tsalala, Liberdade, Tchumene e Siquama, no município de Matola, assim como Jorge Dimitrov, Laulani Maotas, na cidade de Maputo. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Teve Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. O plano diretor do gás natural recomenda a capitalização da indústria naval em Cabo Delgado. O documento foi apresentado segunda-feira durante a primeira Conferência Internacional sobre Cadeia de Valores das Indústrias de Gás, Grafite e Agrária, que decorre em Pemba. A cidade de Pemba acolhe a primeira Conferência Internacional sobre Cadeias de Valores das Indústrias do Gás, Grafite e Setor Agrário, evento que visa exibir as potencialidades que Cabo Delgado dispõe, visando atrair mais investidores para esta província. Durante os trabalhos do primeiro dia, foi apresentado o plano diretório na perspectiva do desenvolvimento da cadeia de valor de gás natural na província de Cabo Delgado. Entre várias oportunidades que o documento aponta, consta a necessidade de se capitalizar a indústria naval na província. A indústria naval é uma indústria que em Cabo Delgado pode ser melhor capitalizada com serviços pequenos. Há pequenos serviços da indústria naval que podem ser feitos por moçambicanos em parceria com empresas estrangeiras. E um outro aspecto que eu queria aqui ressaltar é, portanto, o desenvolvimento do setor turístico. Neste tipo de investimento é sempre importante pegarmos potencialidades do país e capitalizarmos essas potencialidades, criar sinergias com essas potencialidades. Estamos a falar de turismo, que é uma potencialidade aqui em Cabo Delgado, em Moçambique no geral. Estamos a falar da agricultura, que é um potencial que temos. Então, pode-se criar sinergias com esses dois setores, de modo também, de certa forma, a prevenir aquilo que é a maldição dos recursos. O plano diretório prevê a construção de um gasoduto de Palma até Pemba, ao longo da zona costeira. A infraestrutura vai criar oportunidades de negócios para as pequenas e médias empresas nas regiões por onde passará. Também existe um objetivo que está naquilo que é a construção de um gasoduto de norte a sul, de modo a criar oportunidades
para as pequenas e médias empresas que se encontram ao longo, portanto, do litoral por onde o gasoduto vai necessariamente atravessar. O projeto âncora é o de gás liquefeito, que vai viabilizar todos os outros projetos, tais como a geração de energia, transporte e logística. O governo considera que a Conferência Internacional sobre a Cadeia de Valores das Indústrias de Gás, Grafite e Agrária deve trazer dos participantes resultados e compromissos concretos para a melhoria da produção e industrialização. Orgulha-nos o fato de organizarmos esta magna conferência no contexto da descoberta de quantidades consideráveis de gás natural, grafite, bem como a existência de potencialidades de outros recursos como sejam agrícolas, florestais, faunísticos, hídricos, marinhos e turísticos na nossa província de Cabo Delgado. Gostaria de apelar e convidar a todos os participantes para que façam desta conferência um momento de discussão exaustiva e sem reservas, de forma a se conseguirem resultados e compromissos concretos e práticos, realizando-se assim os objetivos da conferência, fazendo jus ao lema Cabo Delgado pela melhoria da produção e industrialização. Esperamos que traga grandes oportunidades para o setor privado, local e não só, para poder interagir e ver até que ponto é possível identificar de vários pontos da cadeia oportunidades para poderem fazermos negócio, não é? E criarmos naturalmente sinergias para podermos industrializar por um lado e por outro lado trazer mais empregos para a província e para o país em geral. Há alguma falta de informação, não é? Os empresários não têm acesso a alguma informação, mas não é só, nós precisamos de trabalhar também na nossa própria agressividade, na nossa capacidade de procurar oportunidades, não podemos estar à espera que nos seja entregue tudo de bandeja, não é? Os empresários têm que ser um bocado mais agressivos nessa matéria. Da parte do governo tem que haver também algum trabalho no sentido de dotar a província das infraestruturas que são necessárias para atrair mais investimento. Uma vez que agora o foco da província é o gás, o grafite, ter sido posto a agricultura como também um ponto de reflexão é um ponto muito importante, porque sendo para mim que também sou uma empresária que também estou envolvida nesta área da agricultura e dá muito mais, impulsiona muito mais. Prosseguem em Paris as negociações para um acordo visando reduzir as emissões de gases no mundo, apesar de prevalecerem divergências em relação ao financiamento de ações visando travar os efeitos negativos das mudanças climáticas. Organizadores das negociações globais sobre o clima realizadas em Paris mostram-se otimistas quanto à possibilidade de chegar a um acordo até o fim de semana, mesmo havendo poucas indicações sobre como as diferenças relacionadas a financiamento, em particular, serão resolvidas. Temos que respeitar os objetivos que colocamos para nós mesmos, e eles são claros. O método e o cronograma também, afirmou o ministro do Exterior da França, Laurent Fabius, que preside as negociações que devem, em princípio, ser concluídas com um acordo assinado no dia 11 de dezembro. Já é certo que as metas nacionais de emissões feitas antes de Paris não são suficientes para evitar que as temperaturas globais passem do perigoso limite de 2 graus Celsius acima da era pré-industrial. No entanto, há pelo menos um sentimento crescente de que haverá mais dinheiro para países em desenvolvimento com mais dificuldades de deixar os combustíveis fósseis ou mais vulneráveis às enchentes, secas, tempestades e aumento dos níveis do mar. Países ricos já se comprometeram a fornecer 100 mil milhões de dólares por ano até 2020. Em Paris, a questão é o quanto a soma anual deve crescer e como as economias emergentes maiores devem contribuir. A oposição venezuelana, que saiu vitoriosa nas últimas eleições, diz que vai revitalizar a economia daquele país nos próximos anos. Após a vitória histórica, opositores do chavismo prometem ainda libertar ativistas políticos presos naquele país. A oposição da Venezuela prometeu esta segunda-feira revitalizar a economia em crise do país e libertar ativistas políticos presos depois de ganhar o controle do legislativo pela primeira vez em 16 anos de regime socialista. À tarde, alguns resultados das eleições de domingo não haviam ainda sido processados, mas a coligação Mesa da Unidade Democrática já havia conquistado uma vitória enfática na Assembleia Nacional de 167 cadeiras.
Líderes opositores afirmaram que os números finais mostravam que eles haviam alcançado a marca crucial dos 2/3. Não houve confirmação disso pelo Comitê Eleitoral, que ainda tinha que anunciar 22 assentos. Se alcançarem os 2/3, ou pelo menos 112 assentos, os opositores podem ter ainda mais poderes contra o presidente Nicolás Maduro, mexendo em instituições como os tribunais e o Comitê Eleitoral, vistos por muitos como pró-governo. Maduro, de 53 anos, escolhido por Hugo Chávez, mas sem o carisma e habilidade política do ex-líder, aceitou rapidamente a derrota num discurso ao país nas primeiras horas desta segunda-feira, o que acalmou os temores de violência. Depois de tirar a Assembleia do Chavismo, nome do movimento de seguidores do ex-presidente Chávez, a oposição apresentou logo as suas prioridades. O líder da oposição, Jesus Torrealba, declarou que a oposição tentará mudar a lei do Banco Central para reduzir a impressão de dinheiro que tem alimentado o maior índice de inflação no mundo. Ataques aéreos no nordeste da Síria, realizados provavelmente pela coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos, causou a morte a pelo menos 26 civis, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. 7 crianças e 4 mulheres morreram vítimas de ataques supostamente da autoria da coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os ataques visaram zonas próximas da vila de Al-Hol, recuperada por rebeldes árabes e curdos das forças do grupo autodenominado Estado Islâmico, especificou o observatório, que dispõe de uma vasta rede de fonte de informação na Síria. O balanço pode agravar-se, estimou um dirigente do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, porque há relatos de 17 pessoas desaparecidas sob os escombros. A coligação liderada pelos Estados Unidos da América começou a bombardear as posições do grupo na Síria em setembro de 2014. Desde os últimos atentados terroristas registrados em Paris, a Síria tem sido vítima de ataques das maiores potências mundiais sob pretexto de quererem combater o grupo do Estado Islâmico. A equipa sénior feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo desembarcou na tarde de ontem no Aeroporto Internacional de Maputo, vinda de Angola, onde conquistou a medalha de bronze na taça dos clubes campeões africanos. A moçambicana Ana Jaime foi considerada a melhor triplista. É o sentimento de emoção de quem transformou as dificuldades em forças para lutar por um prestigiante terceiro lugar na taça dos clubes campeões africanos de basquetebol em senioras femininos, prova que teve lugar em Angola. Mesmo sem jogos de preparação e falta de competição ao nível do país, o Ferroviário de Maputo trouxe na bagagem a medalha de bronze. Fica, por isso, o sentimento de missão cumprida, mesmo não tendo chegado à final da prova, que teve como vencedor o 1º de agosto de Angola. O Ferroviário de Maputo foi em desvantagem em termos de rodagem, foi em desvantagem em termos do próprio plantel. O plantel estava reduzido, as duas estrangeiras chegaram na última da hora, depois chegamos lá, só jogou uma, a outra ficou quase 5, 6 jornadas sem jogar, só fez a última jornada. Tivemos a situação da Ruto Mianga, que estava lesionado, não aguentou com a carga de jogos, primeiro e terceiro jogo já estava lesionado. Depois fizemos todos os esforços para que a Enguiville de Mucaur chegasse lá a sexta-feira. E chegou lá a Enguiville de Mucaur, mas independente do plantel reduzido, o segredo foi trabalhar, nunca desistir, independente das condições em que a gente estiver, temos que acreditar e só acreditando e com muito sacrifício foi possível chegar lá. A equipe é nova, a maior parte de nós já é a primeira vez que participamos nesse tipo de competição. É positivo trazer o terceiro lugar para Moçambique, não foi fácil. Foi momentos de muito trabalho, ansiedade, nervosismo, mas com o grupo de trabalho a gente conseguiu. Ao lugar do pódio alcançado pelas locomotivas, acrescenta-se as distinções à atleta Ana Jaime, que foi considerada a melhor triplista da prova, para além de ter sido indicada para o 5 ideal da competição. Muito trabalho, nunca desistir, apesar dos obstáculos, nunca desisti. Cheguei lá. Qual foi o momento mais difícil para si durante essa competição? Foi o momento em que perdemos contra o Inter na semifinal. Foi o momento mais doloroso. Sim, porque se tivéssemos chegado nas meias, se tivéssemos ganho o Inter, se calhar seríamos campeões hoje. Lembre-se que em 8 jogos realizados na 21ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos, o Ferroviário de Maputo venceu 6
e perdeu 2. Nesta prova, a basquetebolista moçambicana Leia Dong foi considerada MVP, feito que consegue pelo 2º ano consecutivo. Graça Machel quer maior contributo das instituições financeiras para a redução da informalidade na participação da mulher na economia nacional. A